Apareceu aí para vocês o sinal de que está gravando? Apareceu, Éder? Apareceu. Ah, legal. Pareceu, pareceu sim, senhor. Legal. Então, boa noite para vocês. Agora já são 19 horas, então vamos começar com a nossa aula de hoje. Como vocês sabem, a Edna um pouco menos, porque a Edna está chegando agora e talvez ainda não tenha tido tempo de assistir as duas primeiras aulas. Mas o Éder já acompanhou, e o pessoal vai chegando aí aos poucos, o Fábio está entrando. Na primeira aula, nós tratamos sobre o constitucionalismo, né? Desde a antiguidade, todo o movimento histórico que foi potencializado na Idade Moderna. A gente fez esse aporte histórico a respeito do constitucionalismo, tratamos de outros temas que o circundam, isso na primeira aula. E na segunda aula, que foi ontem, nós vimos com especial detalhamento as características da Constituição, o conceito, as classificações, tudo que está relacionado à Constituição. E hoje, avançando, é necessário que nós também compreendamos, para além do que é a Constituição e das suas características, como que nós devemos fazer a leitura da Constituição. Ou seja, como nós devemos interpretar a Constituição, como que se dá a interpretação da Constituição. Essa é a nossa proposta para hoje, por isso nós estamos aqui na tela com essa proposta de estudarmos a hermenêutica constitucional. Há uma hermenêutica clássica, uma hermenêutica que foi especialmente fundada e trabalhada para o entendimento do direito civil, que por muito tempo foi o carro-chefe do direito, uma hermenêutica fundada em princípios históricos, em princípios, critérios de interpretação sistemáticos, finalísticos, mas que se viu que não eram suficientes para atender à demanda da interpretação que precisa ocorrer em âmbito constitucional, sobretudo em razão dessa característica especial do direito constitucional e da Constituição, que é ocupar a supremacia, né, é de irradiar efeitos para todos os outros ramos do direito. Então, para que isso funcione bem, foi necessário desenvolver outros métodos, outros princípios, outros critérios para se fazer uma leitura adequada da Constituição, para se fazer uma interpretação adequada da Constituição. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós temos que, inicialmente, começamos aqui com essa proposta de distinguir mutação de reforma constitucional. Porque a Constituição, embora ela ocupe o topo da ordem jurídica, irradiando efeitos para todos os outros ramos do direito, é certo que, por vezes, a Constituição precisa ser alterada. E essa alteração, ela ocorre a partir de algumas modalidades, especialmente a partir dessas duas modalidades que nós temos aí na tela. Ambas, tanto a mutação quanto a reforma da Constituição, são métodos, são mecanismos a partir dos quais a Constituição pode ser alterada. E a diferença básica, basilar, entre uma e outro mecanismo, é que a alteração que se dá a partir da mutação constitucional é uma alteração informal, é uma alteração que não mexe, não altera o texto propriamente dito. Ao passo que a reforma constitucional, e aí a gente precisa lembrar lá daquela ideia de poder constituinte, o originário, que dá ensejo ao poder constituinte derivado reformador, e daí a reforma da Constituição, que ocorre mediante emendas, daí lá no artigo 60 da Constituição a gente tem esse descritivo, a gente precisa ter isso em consideração para entender que, enquanto a mutação constitucional é uma alteração informal, que não altera o texto, e a gente vai ver aqui exemplos e vai ficar bem fácil de compreender, que não altera o texto da Constituição,
altera a interpretação, a norma que emerge dessa Constituição. No caso da reforma à Constituição, assim, se o caso, até mesmo supressão de texto, substituição de texto, emenda ao texto, para que esse texto constitucional ele continue alinhado com a realidade social, certo? Então, nós temos aí, basicamente, essa distinção, e eu repito, para que você guarde. Enquanto a mutação não altera o texto da Constituição, o que muda é a interpretação de fundo, é a norma que emerge deste texto, a reforma à Constituição, sim, a partir dela é passível que se alcance alteração do texto da Constituição. E agora a gente vai ver aqui exemplos de mutação para a gente não esquecer mais. 2 exemplos. A apostila tem outros tantos exemplos, nosso material de apoio, mas me parece que esses 2 exemplos são suficientes. Vocês sabem que quando você colar grau no curso de Direito, quando você for se formar no curso de Direito, caso você tenha a intenção de perseguir a carreira pública, como, por exemplo, o concurso da magistratura ou o concurso do Ministério Público, é necessário que você respeite a chamada quarentena de entrada. Ou seja, ainda que você, ao final desses 5 anos de estudo, esteja pronto para ser aprovado numa prova da magistratura ou numa prova do Ministério Público, ainda que você venha a ser aprovado, você não poderá assumir de pronto esse cargo, você não alcançará essa aprovação. E você não vai alcançar essa aprovação porque um dos requisitos para que você seja declarado juiz de direito ou promotor de justiça, ou promotora ou juíza, é que você vença esse período de quarentena de entrada, que são os 3 anos de atividade jurídica. E é o que consta lá do artigo 93, inciso 1º da Constituição. E onde estaria aí a mutação constitucional? Houve uma fase em que interpretava-se esse texto de maneira diferente. Lia-se o artigo 93, inciso 1º, e chegava-se à seguinte conclusão. Muito bem, você se formou no ano 2025. No ano 2027, quando você ainda não tem os 3 anos de atividade jurídica, você se inscreve no concurso público. E esse concurso ele é composto por fases, seja a primeira fase, a prova objetiva, seja a segunda fase, que é uma prova dissertativa, posteriormente uma prova oral. E vencida todas essas etapas, quando então você é convidado, é convocado para tomar posse do cargo que você alcançou mediante aprovação em concurso de provas e títulos, você então já terá 3 anos de atividade jurídica, supondo que você está sendo chamado em 2028 ou em 2029. Essa era a interpretação que se conferia ao artigo 93, inciso 1º da Constituição. Ou seja, bastava que os 3 anos de atividade jurídica fossem alcançados por ocasião da posse no concurso. Então, você formado em 2025, de repente, você conseguiria tomar posse em 2028. Mas mudou-se a compreensão do artigo 93, inciso 1º, e passou a entender que esses 3 anos de atividade jurídica você os deve ter completado por ocasião da sua inscrição definitiva no concurso. A inscrição no concurso e não a posse, que ocorre tempos depois, para garantir que esse candidato já vai estar um pouco mais versado, com um pouco mais de experiência, para tratar desses temas tão importantes para a coletividade, para a pacificação social, que são cargos da magistratura e do Ministério Público, se entendeu por bem de elastecer um pouco mais esse prazo com essa compreensão. Ao invés de contar os 3 anos até a posse,
conta-se os 3 anos, é preciso ter os 3 anos por ocasião da sua inscrição definitiva no concurso. E o que isso tem a ver com a mutação à Constituição? Tudo. Porque o artigo 93, inciso 1º, ele continuou o mesmo. Ele era o artigo 93, inciso 1º, quando se tinha a primeira compreensão, e ele continuou sendo o artigo 93, inciso 1º, por ocasião da segunda compreensão. O que mudou foi a interpretação que se conferia ao texto. E o que se fez, por consequência, foi uma mutação constitucional e não uma reforma, porque não se alterou o texto. Outro exemplo de mutação à Constituição é o famoso artigo 223, parágrafo 3º, que trata das relações familiares, sobretudo do casamento, que há um incentivo da Constituição e também do Código Civil para que seja convertido, ou melhor, da união estável para que seja convertida em casamento. E daí, interpretando-se o artigo 226, parágrafo 3º, chegou-se à compreensão que essa união acampava não apenas a união de pessoas heterossexuais, mas também a união de pessoas homossexuais. E com isso, não mudou-se o texto, embora o texto do artigo 226, parágrafo 3º, seja expresso em dizer que essa relação ocorre entre homem e mulher, a compreensão que se chegou ao interpretar o texto é que relações homoafetivas também deveriam ser protegidas, não obstante, naquele momento, não fosse o caso de se alterar o texto. Preferiu-se uma interpretação sistemática, considerando a Constituição como um todo, a dignidade da pessoa humana e as relações de igualdade que precisam ser conferidas a todas as pessoas da sociedade, do que uma interpretação histórica ou uma interpretação gramatical mais conectada ao texto. Então, só para que você guarde bem o conceito, porque isso é perguntado com frequência, mutação constitucional é quando eu altero a interpretação do texto, mas não o próprio texto. O texto continua o mesmo. O que muda é a norma que emerge a partir desse texto. Seja neste exemplo da quarentena de entrada, artigo 93, inciso 1º da Constituição, seja no outro exemplo da união homoafetiva, a partir dessa interpretação que se deu ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Tá certo? Vamos lá. Essa mutação à Constituição, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, ela pode ocorrer a partir de agentes distintos, a partir de perspectivas distintas. Essa mudança na interpretação pode ocorrer desde de uma perspectiva judicial, o juiz, ao judiciário, alterando a interpretação, ou mesmo órgãos de feição administrativa, como é o caso do Conselho Nacional de Justiça. Vocês sabem que, tempos atrás, quando um prefeito, por exemplo, pensar em algo assim hipotético, quando um prefeito tomava posse do seu cargo, ele ia escolher pessoas de sua confiança para ocupar, por exemplo, as suas secretarias, tá certo? E há não tanto tempo atrás, não era incomum que esse prefeito, que esse agente público, escolhesse familiares para ocupar essa pasta, tá certo? Vocês lembram disso? Lembram que era assim que funcionava? E essa conduta, que até esse momento era considerada normal, afinal de contas, você pode pensar, bom, ele precisa escolher pessoas da confiança dele. Nada melhor do que escolher o cônjuge, ou escolher a prima, ou o irmão, e assim por diante. Só que a partir de uma interpretação dada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo autônomo, que rege administrativamente o Poder Judiciário, se chegou à conclusão
de que essa prática, até então compreendida como comum, a bem da verdade, essa prática era nepotismo, favorecimento de familiares para ocupar cargos, pastas na esfera pública. Não quer dizer que essas pessoas escolhidas não sejam capazes de ocupar esses espaços, mas para que não se gere a sensação de que não se está respeitando a moralidade, que não se está respeitando a igualdade, a impessoalidade que deve reger a máquina pública, e considerando que há outras tantas pessoas tão capacitadas quanto os familiares desse agente público, nada mais justo, nada mais ético que escolher pessoas que não sejam da família para ocupar essas pastas, para ocupar esses lugares. E veja, não era assim. O texto não mudou. O que mudou a respeito deste tema, nepotismo, foi a interpretação conferida ao texto, que posteriormente, inclusive, ensejou uma súmula vinculante, que é a súmula 13, súmula vinculante 13, trata sobre o nepotismo. Não apenas esse nepotismo convencional, do tipo, eu chamo minha irmã para ocupar a Secretaria de Saúde, eu chamo meu primo para ocupar a Secretaria de Obras. Não apenas isso mudou, porque depois que se chegou a essa compreensão, o brasileiro, que é muito criativo, reza a lenda, o que começou a acontecer? O prefeito da cidade ligava para o prefeito da cidade vizinha e dizia, olha, vamos fazer o seguinte, eu envio para aí minha irmã e você me envia para cá o seu primo, e aí fica tudo bem, porque eu não posso colocar minha irmã, mas eu posso colocar seu primo, e aí você coloca minha irmã aí na sua cidade vizinha. Isso também foi considerado nepotismo, na modalidade cruzada, nepotismo cruzado. Não apenas o nepotismo convencional foi proibido, como também o nepotismo cruzado. E isso você encontra lá na súmula vinculante 13. E só para você que de repente não chegou nessa parte dos estudos de direito constitucional, vale a pena mencionar que súmula vinculante quem faz é apenas o Supremo Tribunal Federal. Súmulas fazem os tribunais em geral, mas súmula vinculante é obra apenas do Supremo Tribunal Federal. Então, se você ainda não sabia isso, guarde essa informação. Inclusive, a súmula vinculante número 13, que trata desse tema em que se operou mutação à Constituição, depois redundou aí na súmula vinculante 13. Outra possibilidade de mutação, segundo o ministro Barroso, seria por costumes. E isso é uma fração muito preocupante, temerária, para que se faça interpretação à Constituição, uma vez que nós não estamos aqui no Brasil sob a égide de um direito costumeiro, de um direito anglo-saxão. Aqui vige o civil law, aqui vige o modelo romano-germânico, que está essencialmente focado na lei, não obstante os progressos oriundos do neoconstitucionalismo que colocou a Constituição no topo. Mas o fato é que essa construção por costumes nos soa estranho, embora a gente enxergue isso aí vez por outra na praça. A exemplo do chamado voto de liderança. Não sei se vocês já ouviram isso por aí. Quando vai votar lá na Casa Legislativa, né, Câmara dos Deputados, Senado, o líder da legenda tem o voto, e esse voto representaria a legenda como um todo. Isso já fez parte do regimento interno da Câmara dos Deputados, aparentemente ainda faz parte do regimento interno do Senado, mas me parece que é uma prática inconstitucional, porque não se constrói direito nesse país, ao menos em regra, muito excepcionalmente, temos algumas práticas muito pontuais que são costumeiras, mas não se constrói direito nesse país por costume. Se constrói a partir de interpretação, a partir de diálogo, a partir de lei, a partir de emenda à Constituição, mas não por costume. Então, me soa estranho esse mecanismo de interpretação
a partir do costume. E, por fim, um outro mecanismo de mutação à Constituição seria essa atuação do legislador. Ou seja, o legislador, às vezes, não está muito satisfeito com a situação tal como está, e, às vezes, com interesses próprios, faz mudança, altera a interpretação de determinado dispositivo. O exemplo aqui da súmula 394 vem bem a calhar. Vocês certamente já ouviram falar sobre o foro por prerrogativa de função. Já ouviram, né? Ou seja, aqueles que ocupam determinados cargos públicos, eles são julgados pelas instâncias superiores, pelos tribunais superiores, e não pelos tribunais de primeira instância. Todo mundo aqui sabe o que é foro por prerrogativa de função, certo? Vocês já ouviram isso aí na TV, isso aí está na praça, sempre. O que acontece? A interpretação que se tinha é que, mesmo que o cidadão perdesse o mandato, mesmo após o mandato, ele continuaria sendo julgado pelas instâncias superiores, como se foro por prerrogativa de função se tivesse cometido essa falha, esse crime, esse ilícito, no transcorrer, no exercício da sua prática parlamentar, da sua prática política. Mas aí mudou-se essa compreensão para que, uma vez que ele perdeu o mandato, ele perde também o foro por prerrogativa de função. Até porque é a prerrogativa de função, não é uma prerrogativa para a pessoa. Uma vez que ele está no exercício da função, ok, perdeu o exercício da função, cai no campo de julgamento comum. E aí, o legislativo, inconformado com isso, supostamente interessado em julgamentos mais favoráveis e, quem sabe, de ordem política, oriundos dos tribunais superiores, alterou a interpretação dessa súmula para que, mesmo após o mandato, se tivesse o foro por prerrogativa de função. Felizmente, isso depois foi revisado pelo Supremo Tribunal Federal e foi novamente afastado, certo? Mas aqui, de tudo isso que a gente falou até então, o que você precisa essencialmente guardar é a Constituição, a nossa Constituição, ela é objeto de interpretação. A Constituição, você faz um estudo dela e, a partir desse estudo, você traz à tona o sentido, o alcance daquilo que o texto quer dizer. Mas, por vezes, é necessário mudar o texto ou mudar a compreensão daquilo que vem dessa Constituição. Quando essa alteração ocorre sem mexer no texto, mantendo o texto tal como ele é, tal como ele está, nós estamos diante de uma mutação constitucional. Agora, se o texto vai ser mexido, se vai ter uma emenda, se vai ter uma supressão, se vai ter um acréscimo, se vai ter uma exclusão do texto ainda, se o caso, isso aí se dá por reforma à Constituição, por emenda à Constituição, o que é próprio de um poder constituinte derivado reformador, certo? Nós temos o poder constituinte originário, que dá ensejo ao poder constituinte derivado reformador, certo? Muito bem. Visto esse ponto, a gente avança para o próximo. Aprendemos o que é reforma e aprendemos o que é mutação. Quando a gente estudou lá sobre o neoconstitucionalismo, eu falei para vocês que se passou a compreender, interpretar e aplicar o direito de uma maneira diferente, de uma maneira mais humanizada, de uma maneira que promovesse a conciliação do direito, do jurídico, com a ética, que promovesse a conciliação do direito com a moral, com a justiça. E, em razão disso, se passou a considerar regras e princípios como normas. Então, o gênero é a norma.
E as espécies desse gênero norma são regras e princípios. Porque no modelo anterior, que era um modelo positivista, as regras eram fortes e os princípios eram meramente, pairavam ali, influenciando, vez por outra, as regras. Mas os princípios não tinham força para serem aplicados como as regras tinham. E isso mudou a partir dessa nova forma de se compreender, interpretar e aplicar o direito, sobretudo a partir do neoconstitucionalismo, que emerge do direito pós-bélico a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente passa a ter regras e princípios. Agora, qual a diferença entre regras e princípios? Isso é importante que a gente saiba, porque ao interpretar a Constituição, considerando que agora a Constituição não é meramente uma descrição de regras, mas ela também é, sobretudo, principiológica, como nós vimos ontem, na descrição tipológica da nossa Constituição, mais do que preceitual, ela é principiológica, então é necessário que a gente consiga aí discernir o que é uma regra e o que é um princípio. Então, primeira coisa é, item 1, não há hierarquia entre regras e princípios. Regras não são mais importantes que princípios. Princípios não são mais importantes do que regras. Ambos são espécies do gênero norma. Ambas são normas. Ambas devem ser aplicadas. E, com isso, dizem também os especialistas, e aqui no Brasil nós temos um desses, que é o Humberto Ávila, jurista gaúcho, que é importante que a Constituição e a ordem jurídica como um todo conte com regras e conte com princípios. Por quê? Porque se o sistema for exclusivamente composto por princípios, ele será por demais flexível. E se ele for exclusivamente composto por regras, ele será por demais rígido. Então, para que se alcançar um equilíbrio, é necessário trabalhar com princípios e com regras. Os princípios dando flexibilidade à forma de compreender, interpretar e aplicar a Constituição. E as regras trazendo estabilidade, segurança para a forma de compreender, interpretar e aplicar a Constituição. Certo? Agora, vamos ver esse quadro aqui, que nos dá uma ideia das principais distinções aí entre regras e princípios. Primeiro ponto, quanto à dimensão, as regras são consideradas a partir de uma dimensão de validade, especificidade e vigência. Vocês que são estudiosos do direito civil, vocês sabem que quando as regras no direito civil entram em conflito, ainda que aparente, prevalece a de maior hierarquia, ou prevalece a especial sobre a geral, ou prevalece a que está em vigência sobre aquela que não está mais em vigência, certo? É assim que funciona. Aí você se lembra dos critérios hierárquicos, os critérios da especialidade, o critério cronológico. Alguém lembra disso? Lembra, Fábio? Sim. Núbia? Sim. Presidenta também. Todo mundo lembrando dos critérios lá da parte geral do Código do Direito Civil, critério hierárquico, da especialidade, o cronológico. Agora, no que se refere aos princípios, eles não funcionam nessa mesma perspectiva. Por quê? Porque não há hierarquia entre princípios, começo de conversa. Não tem princípios superiores a outros princípios. Entre regras, tem regras que prevalecem sobre outras regras. Se a regra é especial, ela prevalece sobre a geral. Agora, quanto aos princípios, não há um princípio superior a outro princípio. Você vai analisar, no caso concreto, o princípio que você deve aplicar. Mas isso não significa que o outro princípio vai estar perdido, como poderia acontecer no caso das regras. Há casos em que, aplicando-se uma regra, eu estou revogando a outra regra. Eu estou tirando da ordem jurídica a outra regra. Mas isso não acontece
nos princípios, porque os princípios eles são interpretados a partir de uma lógica de sopesamento, de ponderação, e não a partir de uma lógica de tudo ou nada, como uma regra. Para uma regra, ou ela é válida ou ela não é válida. Ou ela é a regra mais específica, ou ela não é a regra mais específica. Ou ela está em vigência ou ela não está em vigência. Os princípios não. Os princípios entram num raio de ponderação, de sopesamento. Pense na ideia de uma balança. Você coloca os pratos da balança e aí você vai equilibrando, a partir da análise do caso concreto, qual princípio para essa situação deve ser o princípio aplicado. E aí, por fim, essa definição. Enquanto as regras são mandamentos, são mandados de definição, prescritivos, descritivos, os princípios são mandados de otimização. Ou seja, quando eu estou aplicando um princípio, eu o aplico da melhor forma possível para o caso. Então, pense numa escala de 0 a 10. E aí você tem 2 princípios para serem administrados naquele caso. Então, um princípio vai ficar ali no 2, outro princípio vai ficar no 7. O ideal seria que se alcançasse 10 para os 2 princípios. Mas não sendo possível, ante eventual colisão de princípios, você aplica o melhor possível para aquele caso e sem excluir o outro princípio. Uma forma de você entender isso aí, porque pode ser que você está pensando assim, tá, eu até entendi, mas eu não estou conseguindo visualizar concretamente essa ideia dos princípios. A gente pode se lembrar de um caso que é famoso na jurisprudência brasileira, que ocorreu no início desse século, volta do ano 2002, 2003, salvo engano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a atriz e cantora mexicana Glória Trevi. Alguém já ouviu falar sobre ela? Glória Trevi. O que aconteceu? Por acasos do destino, o fato é que Glória Trevi veio a ser presa aqui no Brasil. E sendo presa, naquela ocasião, em razão da sua condição de estrangeira, de outras tantas questões, essa atriz ficou presa na carceragem da Polícia Federal. E ficou lá sozinha, o companheiro, o marido dela também estava preso, mas estavam presos em lugares diferentes. Tempos depois, Glória Trevi se descobriu grávida. Estava grávida. Agora, quem engravidou Glória Trevi? Se Glória Trevi estava presa na carceragem da Polícia Federal. Eis a questão. Tá? E isso aí chegou aos tribunais para ser questionado. Glória Trevi, na ocasião, relatou que teria sido abusada pelos policiais e por outros detentos que com ela estavam na carceragem da Polícia Federal. E os acusava, colocava em xeque a legitimidade daquela tutela, daquela custódia brasileira. Todos os detentos, assim como o delegado e os policiais, se disponibilizaram para fazer o exame de DNA do nascimento da criança, para demonstrar que pelo menos não eram responsáveis pela paternidade daquela criança. Todos, detentos, policiais, salvo engano, a ordem de 50 indivíduos se declararam inocentes e queriam fazer o exame para demonstrar a sua inocência. E aí, Glória Trevi, que já tinha lançado o problema no ventilador, disse que não se submeteria ao exame de DNA. E aí você está de um lado, você, juiz, magistrado, com a preservação do corpo, da integridade física, da dignidade de Glória Trevi, que não quer ser violada, seja ela, seja o seu bebê que está para nascer, sendo submetido ao exame. E, do outro lado, você tem a honra
da Polícia Federal, a honra dos policiais federais e mesmo dos detentos que se dizem inocentes desse suposto estupro de Glória Trevi. Você tem, portanto, dois princípios a considerar. O que fazer diante de um pedido de exame de DNA? Você vai fazer prevalecer a vontade de Glória Trevi, que não quer fornecer material biológico nenhum para que seja feito o exame, ou você vai fazer prevalecer a investigação e a honra da polícia que foi colocada em xeque diante desse relato. O que se decidiu à época? Ponderando-se, decidiu-se que, por ocasião do parto, se recolheria a placenta de Glória Trevi para que fosse feita, a partir da placenta, a partir desse material biológico, o exame de DNA. O que nós podemos vislumbrar a partir disso? Ambos os princípios, de alguma forma, foram preservados. Um princípio prevaleceu sobre o outro, mas não se excluiu os princípios. Aplicou-se a esse caso o princípio da harmonização, da concordância prática, porque no exame, no sopesamento, considerando-se adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, se considerou que o método, o exame a partir da placenta, ele era adequado para se alcançar o objetivo. Analisando-se a necessidade de fazer isso, se considerou que seria o método menos invasivo da intimidade da atriz, da cantora. E, por fim, no exame de proporcionalidade em sentido estrito, se chegou à conclusão que o ganho obtido a partir dessa decisão seria superior ao prejuízo colocado, ao princípio que perdeu nessa história. Então, houve uma prevalência da tutela dos interesses da Polícia Federal, mas também não se invadiu a intimidade, o corpo, seja de Glória Trevi, seja do seu bebê, para que fosse feito o exame. Se conseguiu identificar uma forma de que ambos os princípios fossem preservados e se identificasse um ponto intermediário. Observe como o princípio é diferente da regra. Enquanto o princípio é descritivo, enquanto o princípio é tudo ou nada, a regra é descritiva, é tudo ou nada, o princípio ele pode ser otimizado, ele pode ser administrado a partir do exame do caso concreto, como se vê nessa referência aqui mencionada, relacionada à atriz e cantora Glória Trevi. É um caso famoso, eu recomendo que vocês, em algum momento, façam essa pesquisa rápida aí no Google e vejam esse caso, porque é um caso interessantíssimo e emblemático na jurisprudência brasileira e que bem traduz essa ideia, essa distinção entre princípios e, sobretudo, o sopesamento que deve ser feito quando da apuração dos princípios. Tá certo? Entenderam? Ficou claro essa ideia de princípios e regras? Sim? Os que estão aqui na minha tela balançam a cabeça consentindo com a ideia. Então, vamos a partir dessa. Éder, valeu, Éder. Legal, Éder muito confortavelmente aí assistindo a aula. Um dia a gente chega nesse patamar aí, viu, Éder? Vamos lá. Vamos passar para a próxima. Eu estou assistindo a aula de joelho, professor. Então, confortável de oração, de joelhos. Valeu, Éder. Muito bem. Agora que a gente entendeu essa ideia de regra e de princípio, e a gente entendeu que o princípio pode ser otimizado, no princípio eu faço o melhor possível, e na regra ou eu aplico ou eu não aplico, ou ela é válida ou ela é inválida, eu pergunto para vocês, é possível que, diante de um caso concreto,
eu simplesmente deixe de aplicar uma regra que existe para atender a necessidade daquele caso? Há a regra para aquele caso. Vamos pensar na ideia de um quebra-cabeça. Então, tem um espaço vago naquele quebra-cabeça. E você tem a peça que encaixa nesse quebra-cabeça. E o nome disso técnico é subsunção. Subsunção, tá? Quando eu encaixo a norma ao fato de maneira perfeita. Encaixei, sabe aqueles brinquedos de criança bem novinha? Triângulo, círculo, quadrado, sabe? Que eles vão lá e encaixam para aprender as formas. Eles não sabem, mas eles estão ali aprendendo sobre subsunção. Né? Então, esse encaixe do caso à norma é chamado de subsunção. E a pergunta é, se a lógica da regra é tudo ou nada, posso eu deixar de aplicar a regra? Posso eu superar a regra, derrotar a regra? Eis a questão. Tenho aqui na minha tela Osmar, Núbia, Fábio, Éder e Edna. O que vocês acham? Eu posso simplesmente desconsiderar a regra? Digo simplesmente, não vou aplicar um direito da minha cabeça, eu tenho que fundamentar. Mas eu posso, uma regra existe, ela encaixa perfeitamente ao caso. Eu deixo de aplicar? Posso fazer isso? Não. Sim ou não? Eu vou dar aqui para vocês um exemplo. Aí vocês Você falou agora, ou a regra. Se violar O senhor um falou princípio, agora, sim. ou a regra é aplicada ou ela não é aplicada, não pode ponderar. Tá. Ou ela é aplicada ou ela não é aplicada. Sim, então Certo? pode não ser aplicada. Agora, a regra existe. Tem regra. Tem a regra precisa para aquele caso. E a regra, ao que tudo indica, num primeiro olhar, pelo menos, ela é uma regra justa. Por que não aplicar? Vou dar para vocês um exemplo. Nós temos um cidadão que está virando do 4º para o 5º semestre agora do curso, que é servidor público, muito aplicado, inteligentíssimo, poeta, compositor, cantor. O nome dele é Marcos Nascimento, participou do Águia de Aia, talvez vocês o conheçam, ele deve estar por aí. Vamos dizer que Marcos Nascimento, servidor público, ele recebe uma ordem do Estado para deixar Hortolândia e ir para uma cidade aqui do estado de São Paulo, lá na divisa com o Paraná. Ele precisa, por ordem do serviço público, ser lotado lá, deixar a lotação dele aqui em Hortolândia e ir para essa cidade, lá na divisa do Paraná, ainda paulista, porque o concurso é estadual. E o Marcos Nascimento, esse estudante brilhante, ele faz o curso de Direito. E chegando lá, ele descobre que nessa cidade, ou próximo a essa cidade, não tem faculdade de direito privada, instituição privada, tal qual o UNASP. Só tem faculdade pública. E ele descobre, pela lei que rege o serviço público, que quando dessas transferências, o servidor deve ser transferido para a instituição congênere, ou seja, do mesmo gênero. Ainda que não tenha vaga, tem que encontrar uma vaga para o Marcos lá. Puxem uma cadeira e coloquem lá um espaço para ele, porque ele saiu daqui por ordem do Estado, por ordem do serviço público. Só que lá não tem instituição privada, não tem instituição congênere. Só o que tem lá, que não é nem nessa cidade, é numa cidade próxima, é uma instituição pública. E aí? Pode o Marcos ser matriculado nessa instituição pública? Obrigatoriamente, porque não é isso que a regra diz. Certo? Não é isso que a regra diz. Então, eu poderia derrotar a regra? Eu poderia superar a regra? Pense. Um outro caso. Há um benefício
que é dado para pessoas idosos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas portadoras de deficiência física. Há um benefício que é conferido a essas pessoas, um valor, uma verba para o seu sustento, para que vivam com dignidade. E, segundo a lei, para que eles recebam esse benefício, precisa ter um determinado rendimento, uma margem objetiva, analisada a renda per capita da família, a renda por cabeça. Então, digamos que tem 5 pessoas nessa família. E aí, feito o cálculo, percebe-se que, por cabeça, as pessoas recebem um pouco mais do que deveriam receber para que tivessem acesso ao benefício. Essa é a regra. Poderia eu superar essa regra caso as condições dessa família fossem peculiares, no sentido de que eles precisariam, de repente, alguém dessa família, de um medicamento especial, de um tratamento especial, ou seja, algo que é próprio daquela família. Por mais que eles tenham um pouco mais de renda por cabeça, mas eles são tão carentes quanto aqueles que têm menos dinheiro por cabeça. Entende? Mas é isso que diz a lei, é isso que diz a regra. E aí, posso eu derrotar essa regra? Posso eu superar essa regra? O que vocês acham? Sim ou não? Giovana diz que sim. E o exemplo do Marcos também. Pegou o exemplo aí, né, Marcos? Te usei aqui para o exemplo, para a compreensão aqui do pessoal. Eu acho que superaria pelo princípio, não é? Porque o princípio não faz a regra. O princípio não é uma coisa mais ampla que a regra, vamos dizer assim. O ponto é, Marcos, posso eu conferir alguma flexibilidade à regra? O que acontece? Já há discussão doutrinária de que alguns princípios devem ser aplicados na lógica do tudo ou nada. E há algumas regras que podem se sujeitar a sopesamento. Há essa discussão. O convencional é tudo ou nada, regra. Sopesamento, princípio. Mas teria algumas circunstâncias que poderiam inspirar a flexibilização da regra, e esses casos que eu fiz menção para vocês e que estão mencionados no material de vocês são casos verídicos, verdadeiros, situações que aconteceram, e diante dessas situações, a decisão que se alcançou foi pela exceção à regra. Criar uma exceção dentro da regra, criar uma flexibilização da regra, o que é relativamente perigoso. Mas numa construção argumentativa, é possível. Há quem chame isso de derrotabilidade da regra, e há quem chame isso, vamos preferir, né, porque o Humberto Ávila, que é brasileiro, chama de superabilidade da regra. Então, eu supero a regra porque, se eu aplicar a regra tal como ela é ao caso, eu não estou cumprindo o objetivo da regra. Percebe? Porque se eu aplico a regra ao caso do Marcos, para que ele fique em instituição congênere, eu estou fazendo uma grande injustiça, e não é isso que a regra quer fazer. O que a regra quer fazer é dar segurança ao Marcos. O Marcos está sendo tirado de Hortolândia não por vontade própria. Ele está indo para outra cidade a serviço do Estado. Então, nada mais justo que o Estado tutele as suas condições diante das circunstâncias daquele lugar. Porque se fizer o contrário, a regra não está sendo observada, certo? Da mesma forma, se essa família que vive em condições especiais, que precisa de medicamentos especiais, for avaliada como todas as outras famílias que não precisam disso, a regra também não está alcançando o objetivo.
E a regra precisa alcançar o seu objetivo. Então, eu crio uma exceção muito pontual a partir de uma construção argumentativa muito profícua, espaço para excepcionar a regra naquele caso específico. Embora isso, como eu disse, é perigoso, porque isso não pode se tornar uma prática recorrente. E há uma implicação, porque uma vez que eu excepcionei para aquele caso específico, eu estou criando uma exceção jurisprudencial que pode ter implicações para outros casos, desde que considerados na mesma perspectiva. O que eu estou criando é isso que está na sua tela, uma universalização da exceção. Então, por isso, é preciso tomar muito cuidado, mas já há registros na nossa jurisprudência dessas possibilidades. Depois, fazendo a leitura do material, vocês vão ver esses casos que eu mencionei aqui para vocês, possibilidades de derrotabilidade, superabilidade da regra, certo? E aqui tem o exemplo 1, que eu já conversei com vocês, fica nomeado exemplo Marcos Nascimento, e o exemplo 2, que é o benefício de prestação continuada. Muito bem. Visto essas questões relacionadas aos princípios, distinção entre princípios e regras, nós vamos avançar agora para entender, conhecer métodos e princípios que são utilizados na interpretação do direito constitucional. Que, como eu disse, os métodos clássicos, eles foram criados pelo Savigny, em especial, a partir do contexto de um direito civil, na lógica do direito civil, de vigência, né, hierárquico, cronológico, etc. Aquela lógica do direito civil. E, para o direito constitucional, outra lógica precisa ser observada, e para isso se contou muito com a contribuição da doutrina alemã, criando vários desses métodos que você verá aí na sua tela, e dos princípios também que são aplicados para a interpretação de casos constitucionais. Então, pense assim, só para você entender essa distinção de antemão entre métodos e princípios. Imagine que você é um cirurgião e você vai fazer uma cirurgia numa pessoa que precisa dessa cirurgia. Então, ali sobre a sua mesa está a pessoa. Você está sendo assessorado e tem instrumentos para fazer essa cirurgia. E, ao fazer essa cirurgia, você vai se valer de uma técnica que você aprendeu ou que você desenvolveu, certo? Digamos que esse ser humano que está na sua mesa, ele é o caso concreto que estará sob a sua apreciação enquanto intérprete. Os instrumentos disponibilizados para a cirurgia são os princípios. E os métodos, que nós veremos agora, são as técnicas que você aprendeu ou desenvolveu para fazer essa cirurgia. Ficou claro? Então, o caso é o corpo, é a pessoa que está ali. Os instrumentos são os princípios que você vai fazer essa cirurgia. E os métodos para fazer essa cirurgia são os que você aprendeu na faculdade de medicina, ou que você desenvolveu, certo? Se qualquer um de nós, imagino que aqui ninguém tenha formação em medicina, estiver diante de uma pessoa precisando de uma cirurgia e contar com os instrumentos, nem por isso a gente vai conseguir fazer a cirurgia. Porque a gente precisa da técnica própria para fazer essa cirurgia, tá certo? Então, essa técnica seriam os métodos. Os instrumentos para desenvolver isso, os princípios. E a pessoa, o nosso caso concreto. Felizmente, nós lidamos do lado de cá com o papel, agora o processo eletrônico, né, Marcos? O processo eletrônico, a tela, a gente não precisa abrir ninguém, né? Não só metaforicamente, se for o caso. Né? Mas muito bem. Aqueles que têm esse desejo terão oportunidade quando estudarem medicina legal. Não de ver o cadáver nem nada, mas
ver coisas a esse respeito. Aí vão matar à vontade. Foi a única aula que eu não gostei durante a faculdade, medicina legal. Isso aí não é para mim, não. Muito bem. Métodos de interpretação. Método jurídico ou hermenêutico clássico. Esse método é o método tradicional, é um método que coloca a Constituição como se lei fosse e o trata com os métodos tradicionais, que são esses de Savigny. Interpretação sistemática, interpretação finalística ou teleológica, interpretação histórica, isso que você aprendeu ou deveria ter aprendido lá no primeiro ano, nas aulas de teoria geral do direito, aquelas aulas introdutórias. Então, é tempo de revisar, se for o caso. Deixa eu esfriar aqui um pouquinho. Muito bem. Método tópico problemático. A partir desse método, eu analiso primeiro o problema e depois eu parto para a norma. Ou seja, eu não tiro as premissas para resolver esse problema da norma. Eu tiro as premissas, eu encontro essas premissas a partir do próprio fato. E aí, depois, eu busco as respostas na norma. Esse é o método tópico problemático. Tem esse texto na sua tela, tem o material de apoio, eu explico assim por cima, porque a gente não tem tanto tempo para se debruçar. Então, só uma ideia geral. Enquanto o método jurídico ou hermenêutico clássico se vale dos instrumentos convencionais de interpretação, sistemático, teleológico, histórico, gramatical, assim por diante, o método tópico problemático, ele considera o problema, tira premissas do problema, para então só depois chegar à norma. No hermenêutico concretizador, o caminho é inverso. Eu parto da norma, eu parto da Constituição, traço as premissas que vêm da Constituição para então chegar ao problema, para então chegar ao caso concreto. Então, repetindo, hermenêutico clássico, interpretação convencional, de Savigny, Constituição e lei seriam a mesma coisa. Tópico problemático, começo pelo problema, depois alcanço a norma. Hermenêutico concretizador, venho da norma, da Constituição, e depois eu alcanço o problema. Científico espiritual, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Científico espiritual, que nesse contexto é outra coisa. É a capacidade de estabelecer um alinhamento entre a norma e a realidade, para que a norma não fique perdida, para que a norma não caduque, né? Uma adequação para se entender qual é a norma mais adequada para o caso, considerado o progresso da sociedade, que é constante. A sociedade, as pessoas são mutáveis, não são como as leis físicas. Nós vivemos no mundo físico, é verdade, mas as nossas relações, elas se dão no mundo ético, no mundo cultural, onde um mais um não necessariamente é igual a 2, como ocorre no mundo físico. Então, nesse método científico espiritual, se busca essa interpretação que observa a dinâmica entre a norma e a realidade. Método normativo estruturante. Não há perfeita equivalência entre a norma jurídica e o texto normativo. Ou seja, uma coisa é o texto, outra coisa é a norma que emerge do texto. Acho que um exemplo interessante, que talvez seja mais próximo de vocês, que são estudiosos da Bíblia, muitos de vocês são estudiosos, são religiosos, quando você olha lá no Velho Testamento, a lei mosaica, em especial os 10 mandamentos, você percebe que há uma descrição ali de mandamentos. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, e assim por diante. Digamos que isso que está escrito é a regra, é o texto propriamente. Mas a norma de fundo que vem a partir disso é muito maior. Então, por exemplo, se você pensa no não adulterarás, qual é o princípio de fundo? Qual é a norma de fundo? É a pureza.
Então, a pureza, ela é maior, ela é superior, ela é mais abrangente do que o texto posto, do que o texto escrito. Tá? Quando você considera o não matarás, aí você pensa, bom, isso aqui não matar é simplesmente o homicídio, ou agora mais recente, o feminicídio. Só que, de repente, se você considerar que a norma que vem de fundo guarda não apenas o texto, a simplicidade do texto descrito, mas o princípio que emerge, a norma, que é a preservação da vida, você percebe que preservar a vida, a integridade física, seja do outro, seja a sua própria, é algo maior do que o texto propriamente dito, certo? Agora, feita nessa lógica que eu considero um pouco mais simples, você volta aqui para a ideia de normativo estruturante. Não há estrita equivalência entre a norma jurídica e o texto normativo. Uma coisa é o texto, e o texto fala muito, mas às vezes é preciso ver o que abraça esse texto, o que emerge a partir deste texto, as dimensões interpretativas que podem ser vislumbradas a partir desse texto. Método da comparação constitucional, muito fácil de ser compreendido, é só você associar Constituição, por exemplo, brasileira com a Constituição peruana, com a Constituição portuguesa, com a Constituição italiana, comparar, direito comparado entre constituições para ver se de alguma forma se alcança uma interpretação mais adequada, mais fidedigna ao caso concreto, até porque muitos dos nossos institutos são importados, né, de outros ordenamentos jurídicos. Daí a importância de se conhecer esse caminho até se chegar aqui para se fazer uma interpretação mais adequada. Outros métodos você também encontra aí no seu material e eu peço a você a gentileza que faça o estudo, mas esses aqui me parecem suficientes para a nossa primeira compreensão. Até em razão do nosso tempo, que é exíguo, infelizmente. Princípios da interpretação constitucional. Lembra? Eu falei que tem os métodos, a técnica, e tem os princípios, os instrumentos que vão ser utilizados para a resolução desse caso concreto. E o primeiro deles é esse princípio da unidade da Constituição. A Constituição não é um amontoado de regras bagunçadas. Os textos dialogam uns com os outros. É uma construção sistematizada. Então, quando eu vou decidir, eu preciso analisar todos os textos referentes àquele tema para que eu alcance, numa perspectiva de unidade, a melhor interpretação. Associado a esse princípio da unidade, como desdobramento dele, o efeito integrador. Se eu percebo que existem duas perspectivas de interpretação, de análise, e há alguma dissonância entre elas, eu opto por aquela que mantém a integridade, a unidade da minha fonte interpretativa, que é a Constituição. Então, o princípio da unidade e efeito integrador, eles são muito próximos, eles são muito parecidos. Eu até colocaria esse efeito integrador como uma parte, um desdobramento do princípio da unidade, mas eles costumam ser apresentados assim, distintamente. Um princípio da unidade, outro princípio do efeito integrador. O outro, princípio da máxima efetividade, ou seja, eu aplico os direitos fundamentais ao máximo. Tudo que eu puder oferecer a partir dos direitos elencados na nossa Constituição, eu ofereço. Inclusive, a nossa Constituição foi bem generosa em conferir instrumentos para que esses direitos fundamentais sejam preservados ou para que eles sejam restabelecidos. Que instrumentos são esses? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Todos eles são instrumentos destinados a preservar, a restabelecer, a fazer com que direitos fundamentais sejam aplicados em sua perspectiva máxima. Princípio da justeza ou conformidade funcional. No frigir dos ovos,
cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, judiciário, faça o seu papel. Legislativo, faça o seu papel. Não alcancemos decisões que possam, de alguma forma, provocar uma intersecção desnecessária e imprópria entre os poderes. A gente sabe que tem funções típicas e funções atípicas para todos os poderes da República, né? Mas há limites para isso. Então, um exemplo, lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição, diz que, eventualmente, no caso de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso pelo STF, ou seja, controle que não tem efeito vinculante. Se fosse controle concentrado, teria efeito vinculante. Tudo isso a gente vai relembrar lá em processo constitucional. Mas estamos falando de um controle difuso, feito pelo STF. Esse controle difuso feito pelo STF, o alcance dele é apenas interpartes, não é erga omnes. Lembra disso? Tem a diferença entre interpartes e erga omnes. O alcance dele é apenas interpartes. Porém, pode o Senado Federal, segundo o artigo 52(10) da Constituição, suspender essa lei para que essa decisão que foi dada com um controle difuso, para que ela tenha alcance generalizado, não com efeitos ex tunc, mas com efeitos ex nunc, daqui por diante. Coisas que a gente vai relembrar, o pessoal do quarto semestre viu isso há pouco, né? É para estar isso bem fresco, mas talvez tem gente que já esqueceu disso. Como isso entra na história? Se eu considero o princípio da justeza e da conformidade funcional, eu não vou chegar à conclusão, que é uma conclusão que foi ventilada no STF, de que o papel do Senado seria meramente publicar a decisão do STF e fazer com que ela tivesse alcance geral, e não decidir se ela teria ou não teria alcance geral. Uma vez que o STF chegasse a essa conclusão, em tese, estaria ferindo o princípio da justeza ou conformidade funcional, porque estaria tirando do domínio explícito do Senado Federal aquilo que lhe é próprio e dizendo, olha, Senado Federal, a partir de hoje você vai ser apenas menino de recado. Eu decidi, agora você vai lá e publica para todo mundo que vai ser assim. E não pode. Isso viola o princípio da separação de poderes e viola também o princípio da justeza ou da conformidade funcional. Princípio da concordância prática ou harmonização. É o caso da Glória Trevi, que a gente já trabalhou. Eu pondero, eu faço o sopesamento de forma que os princípios que estão em colisão sejam ambos preservados. Um vai prevalecer sobre o outro, mas esse que perdeu no duelo não vai ser excluído, ele vai ser mantido, com menos intensidade, mas ele vai ser mantido. E, para isso, eu sopeso os princípios dentro de um caso concreto, a partir dessa lógica de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E aí, você lembra do caso da Glória Trevi. Recomendo mais uma vez, vá no Google, pesquise sobre isso. Eu vou mostrar para vocês depois, vou colocar lá no grupo, uma descrição, uma análise bem breve do caso da Glória Trevi e a conclusão que se chegou a partir desse sopesamento, certo? Outro princípio, a força normativa da Constituição. Isso faz nos lembrar, inclusive, do marco teórico do neoconstitucionalismo. Força normativa da Constituição. A Constituição não é uma recomendação. A Constituição, ela tem força normativa. O princípio da Constituição tem força normativa e ele deve ser aplicado, porque tem força ativa. Essa é a força normativa da Constituição. Não paira como recomendação, não é orientação, não perde diante de uma regra feita pelo legislador, feita pelo parlamento, porque a Constituição tem que prevalecer e tem que ser respeitada. Princípio da força normativa. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Diante de interpretações distintas, polissêmicas, para o mesmo caso, eu escolho a interpretação que
estabelece maior conformidade com a Constituição. Um exemplo disso, que agora é um texto que até já foi revogado, se eu não me engano, lá do Estatuto da OAB, é que permitia, conferindo imunidade para os advogados, para o exercício da profissão, que os advogados, eventualmente, estivessem imunes, ali, quando da sua atuação enquanto advogados, do crime de injúria, do crime de calúnia e até mesmo do crime de desacato, que é um crime contra a autoridade pública. E aí, interpretando-se, lançando-se interpretação conforme do artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, se chegou à conclusão que não quis a Constituição, com isso, garantir ao advogado prática de desacato, né? Prática de crime contra a própria justiça, certo? Então, não se coaduna essa interpretação com a Constituição, não tem conformidade com a Constituição. E, por isso, esse trecho, hoje, acredito, todo o texto foi revogado. Mas antes, primeiro, se riscou do texto, porque foi uma interpretação conforme, com supressão de texto, se riscou a parte do desacato. O princípio da proporcionalidade ou razoabilidade é aquela técnica que se associa com a harmonização, a concordância prática do caso da Glória Trevi, né? Adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Meus amigos, não se assustem com todos esses termos, porque pode ser que vocês estejam tendo acesso a eles pela primeira vez, eu não sei, né? Por mais que talvez já tenham visto nos primeiros anos, ou não se lembrem, ou não tenham visto, seja qual for a razão, aparentemente os nomes são complexos, os nomes são difíceis, mas à medida que você vai se familiarizando, você vai guardando e associando o conceito aos nomes, porque isso é objeto de prova. Inclusive, hoje, a Neia me mandou um gráfico, não sei se é mnemônico que fala, né? Com iniciais para se guardar a classificação tipológica da Constituição, que a gente viu ontem, né? Quanto à origem, se é promulgada, se é outorgada, e assim por diante. E aqui também deve ter técnicas parecidas para se guardar, se associar os conceitos a esses nomes de princípios e dos métodos. Me parece que é algo bom de se fazer, isso que é mais assim, um pouco mais decorar, guardar, você faça um resumo curto, sintético e pregue aí em lugares estratégicos da sua casa, e ali você está fazendo alguma coisa, você está sempre de olho aí nesses trechos, tipologia da Constituição, princípios e métodos, que cai assim, exatamente assim, você coloca o conceito e aí você precisa identificar de que princípio, de que método eles estão falando, tá bom? A gente vai avançar aqui para concluir com 2, 3 questões, já vencemos aqui o nosso período de 1 hora de aula, a gente está comprometido com esse horário, porque a gente sabe que vocês têm os seus compromissos, eu também tenho os meus do lado de cá, mas para que a gente sempre mantenha um tempo assim, de forma que você consiga, se o caso, assistir, se programar para outra atividade e também, eventualmente, acompanhar a aula em outro momento do seu dia, né? No áudio, dirigindo, fazendo outras atividades. Então, vamos aí a algumas questões para a gente concluir, tá? A gente tem aqui, primeiro, uma questão da Procuradoria-Geral do Estado, concurso para procurador do Estado, e caiu aí essa questão. Vamos aqui deslindar para ver de qual método ou princípio se trata. O jurista alemão Konrad Hesse, ao analisar a interpretação constitucional como concretização, afirmou que bens jurídicos protegidos jurídico-constitucionalmente devem, na resolução do problema, ser coordenados um ao outro de tal modo que cada um deles ganhe realidade. Ou seja,
pode-se dizer que, em determinados momentos, o intérprete terá de buscar uma função útil a cada um dos bens constitucionalmente protegidos, sem que a aplicação de um imprima a supressão do outro. Essa descrição te lembra o caso Glória Trevi? Os princípios estão em colisão, mas você não abre mão de nenhum deles. Você potencializa um em detrimento do outro. Para fazer isso, você se vale de que princípio? Harmonização. Qual? Da harmonização, letra D. Letra D de dado? Acho. Está certa disso? Posso perguntar? Queria bem dizer agora, valendo R$1 milhão, mas ainda não chegamos lá. E aí, é isso mesmo, Núbia? Tem certeza? Eu iria na E, da proporcionalidade. Então. Provoca uma dúvida mesmo. Quando você falou dos princípios aqui, agora, você falou que da harmonização era da Glória. Então, e é exatamente isso. A Núbia está certa, mas eu entendo a dúvida do Osmar, porque quando se faz a concordância prática ou harmonização, você se vale pode se valer, né, dessa técnica de sopesamento, que é própria da proporcionalidade. Não necessariamente, mas pode ser que você se valha da técnica do sopesamento, que inclui adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, certo? Isso seria uma associação da concordância prática ou harmonização com a proporcionalidade. Então, entendo aí a sua dúvida, viu, Osmar? Mas, no caso, a resposta mesmo é letra D de dado, concordância prática ou harmonização. Já uma questão garantida para o concurso de procuradora do Estado, para a doutora Núbia Cheradi. Vamos lá para a próxima. Questão agora para você que quer curtir os Pampas ou Gramado e Canela, não só de vez em quando, para você que quer morar por lá, né? Então, a questão aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, concurso para juiz de direito. Você fala, eu gosto do frio, apesar que agora está lá bem calor, né? É curioso isso, porque na época do verão no Rio Grande, não sei se tem algum gaúcho aqui, é terrível, cara. Uma época eu passei lá, 37, 38 graus, e escurece bem tarde. Você está vendo lá o William Bonner, boa noite, está claro ainda. Enfim, voltando aqui à questão. Prova para juiz substituto 2018, no Rio Grande do Sul. No ano de 2017, o ministro relator Luiz Roberto Barroso suscitou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma questão de ordem na ação penal 937, defendendo a tese de que o foro de prerrogativa de função deve ser aplicado somente aos delitos cometidos por um deputado federal no exercício do cargo público em razão dele. A gente viu isso no início da aula. Foi ou não foi? A súmula lá que foi superada. O julgamento se encontra suspenso por um pedido de vistas, na época, né? Acho que hoje já está resolvido. Mas, se prevalecer o entendimento do ministro relator, haverá uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao Instituto do Foro de Prerrogativa de Função, que ocorrerá independentemente da edição de uma emenda à Constituição. Vai mudar a interpretação, mas não vai reformar, não vai ter emenda. A hermenêutica constitucional denomina esse fenômeno de força normativa da Constituição, princípio da concordância prática, mutação informal da Constituição, maximização das normas constitucionais ou interpretação sistêmica? E aí? C. A gente viu isso no começo. C, mutação informal? Muito bem. Letra C, mutação. Mais uma para a gente concluir. Essa, para quem quer ser defensor público em Rondônia. Tem alguém de Rondônia aqui? Tá aí, ó, 2017, Defensoria Pública de Rondônia, para vocês verem como que isso Tem cai. o Fábio, que é do Acre, né? Perto. Quem que é do Fábio Acre? do Acre. O Fábio. É mesmo? Olha só. Só boas espécies, né? Vem do Acre. O artigo 110 do Código Tributário Nacional prevê que a lei tributária
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso implicitamente pela Constituição Federal. Analisando o teor do dispositivo, poder-se-ia afirmar que ele nem se faria necessário, pois em um conflito entre a Constituição Federal e uma norma infraconstitucional, a primeira, a Constituição, é que deve sempre prevalecer, por conta da aplicação do princípio interpretativo constitucional, que a gente não viu hoje, mas já viu em outras oportunidades, que a Constituição está acima de tudo. E aí? Primeira aula de processo constitucional, de controle de constitucionalidade. Primeira frase que eu digo, que a Constituição ocupa o topo da pirâmide normativa e que, por isso, se observa o princípio da Supremacia. Da supremacia da Constituição. Aí você pensa, Uhum. mas isso aí é muito teórico, esse negócio que o professor está falando, isso nem cai. Então, cai. É bom saber. Mas né? essa questão foi fácil. Fácil. Mas você veja que tá fácil agora que você acabou de ver sobre métodos, sobre princípios. Agora, imagina depois de uma multidão de questões. Essa aqui está bem entregue, é verdade. Agora, essas outras duas aqui, ó, principalmente essa primeira, se você não tiver afiado com os textos, e você pode ser que não leve. E outra, no caso de concurso público, né, tem questões de todos os níveis, fáceis, médias, difíceis, e aí quem conseguir vencer todas essas camadas consegue avançar. Tá? Então, meus amigos, por hoje é só. Não sei se vocês têm alguma dúvida a externar. Como o tempo aqui a gente já concluiu, peço, se o caso, que vocês o façam no privado, com todo prazer, eu esclareço para vocês. E aí, por hoje, a gente conclui, até para passar para o pessoal que não está aqui, dentro do tempo, mais ou menos, para eles acompanharem em outro dia, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção, a presença de vocês, e vamos seguindo aí nos nossos estudos. 3 aulas já foram, e a bônus está nesse meio aí. Hoje a Letícia Dourado me enviou perguntas já sobre a aula bônus, o histórico. Façam a leitura, porque a gente não vai ter essa aula. Tem aula 1, aula 2, aula bônus, que é só para você ler. E hoje a gente teve a aula 3 sobre hermenêutica. Amanhã, a segunda aula sobre hermenêutica. E aí a gente conclui o bloco dessa semana. Bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, professor. Olá, professor. Boa noite. Professor. Obrigado, valeu.